Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia a respeito do relatório do VRTA11. Bora trocar ideia, bora bater papo. Esse fundo, pessoal, que vocês vão ver bem no relatório dele, ele é um fundo com uma pegada mais high grade, então não tem tanta coisa, ele não se movimenta tanto. São movimentações pontuais que ele faz. E um ponto legal de comentar é que esse fundo está sendo negociado aí abaixo do VP, o que é bem oportuno quando se dá desse fundo. Esse fundo, historicamente, ele consegue manter um ágio. Vocês podem pegar os últimos relatórios. Nesse próprio relatório aí, ainda está a cotação com um certo ágio, então ele fica sempre acima do patrimonial dele. E aí, para quem gosta, é uma oportunidade de pegar ele num preço um pouco mais interessante. O relatório de junho, para a gente conversar um pouco aí sobre ele, é um fundo de CRI, ele tem um pouquinho em fundo imobiliário, em outros fundos imobiliários, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu já falei por vezes que é um ponto que não me agrada, né? Eu vejo que fundo de CRI tem que ter CRI, começa a colocar outros fundos para dentro, não fica muito legal, mas esse é um ponto que até no próprio regulamento desse fundo permite, então não tem como a gente falar tanto, criticar tanto, até porque tá lá. Sei lá, se ele tivesse feito uma proposta no passado para mudar isso e tal, mas não é o caso, então acaba que não tem como a gente reclamar tanto disso. Claro, eu vejo que a alocação em CRI diretamente seria mais interessante. Isso aí eu já mostrei para vocês aí que me acompanham há mais tempo. Dos fundos de CRI que eu vi aí até hoje, eu acho que eu não vi nenhum que fazia sentido uma alocação em outros fundos imobiliários. Todos os outros fundos pagavam igual ou pior do que o próprio fundo, então para mim não faz sentido. Enfim, o patrimonial está em 95,49. A cota mercado no momento e que eles fizeram esse relatório estava em 97. O fundo pagou 1,21, que dá um yield bem interessante em relação ao patrimonial, hein, pessoal? 1,26, um fundo mais high gradezão, mais light, é interessante. Aqui no nota da gestão, ele continua falando da emissão, beleza, eu acho que já poderia mudar, né? A emissão já passou, já falou bastante, já foi. Não vejo por que ficar falando tanto dessa emissão aqui. O fundo já captou dinheiro e já alocou grande parte dele, então não vejo muito por que ficar batendo nessa tecla de novamente. Enfim, eles compraram alguns CRIs, 35 milhões nesse Gafis Oscar Freire, PCA mais 9,5, uma taxa bem interessante. Um do Açaí, 40 milhões, e PCA mais 6,75. Ele, mais para frente a gente vai ver eles um pouco com mais calma. E eles venderam toda a posição que eles tinham no CRI Shoppings Vinci, que é aquele CRI dos shoppings que o VISC 11 comprou da Ancar, né? Então fizeram um CRI lá e tal. PCA mais 6,25. E esse Bem Brasil também, PCA mais 5,71. O fundo ele vem utilizando de operações compromissadas para conseguir manter uma alocação. Eu já falei bastante sobre isso em outros vídeos, em outros relatórios. O que o VRTA, pelo menos falando do VRTA, o que ele faz com as compromissadas? Ele utiliza esse dinheiro porque às vezes ele quer fazer alguma alocação, alguma oportunidade que tá no mercado. Então ele faz esse movimento, pega essa operação, alavanca o fundo e depois ele vai e quita, seja via emissão ou seja fazendo algum giro dentro da própria carteira dele. Ele até coloca, né, que a gestão usa esse tipo de operação de forma específica, não vai ser utilizado de forma estrutural. O que ele está falando aqui? Ele está falando que ele não vai alavancar o fundo e rodar alavancado o tempo todo. Momentos pontuais. Vai fazer uma emissão, alavanca antes da emissão e tal. E essa alavancagem para o VRTA foi extremamente benéfica. Eu vejo que dos fundos de papel, todos que estão fazendo alavancagem, eu acho que não teve nenhum que se beneficiou tanto da alavancagem igual o VRTA. Por que o VRTA se beneficiou? Porque na última emissão que ele fez, sem ser essa, a penúltima, né, no caso, ele ficou com muito dinheiro parado durante quase um ano. A alocação foi muito devagar, foi muito criticado. E aí, o fundo fazendo esta alavancagem, o que ele faz? Ele alavanca antes da emissão,
O dinheiro da emissão chega, ele tem uma alocação instantânea, ele vai lá, só quita a alavancagem e, claro, prossegue, ele não vai alavancar o volume inteiro da emissão, mas uma parte ele alavancou. Então isso para o VRTA foi muito benéfico, resolveu o problema da gestão de velocidade de alocação. Isso é muito bom. Isso mostra aí que o gestor ele foi atrás de uma alternativa ao problema que ele teve no passado, né? O gestor não simplesmente ficou parado, ele poderia muito bem, né? Agora eu vou até puxar um pouco o assunto, mas ele poderia muito bem falar assim, não, o VRTA sempre foi assim e a gente vai alocar devagar mesmo, o fundo é assim, acabou. Eu tô falando isso pra quem fala, né, de curso de emissão, que, não, os cursos de emissão é do Iridium, né? Galera, eu vou cutucar esse negócio bastante, viu? Vocês vão me desculpar, mas eu vou cutucar esse argumento pra caramba, porque pra mim é um excelente falho. Então, imagina se o gestor do VRTA virasse e falasse assim, não, aqui no VRTA sempre foi assim, a gente sempre alocou devagar e vamos continuar dessa forma. Cara, não. O mercado muda. Artimanhas, artifícios aparecem para ele utilizar para conseguir alocar o fundo de forma mais rápida e não ter o mesmo problema da última emissão. Então o gestor foi como eu posso falar, ele foi extremamente eficiente em buscar uma maneira de conseguir uma alocação rápida. Então ele não teve o mesmo problema da última vez. Até porque, o que aconteceu na última emissão? Ele tinha um pipeline com uma penca de ativos, um monte de coisa. E aí tinha lá, tem que passar pelo comitê. Aí, sei lá, ele tinha, um exemplo, 10 CRIs, ia pro comitê, 7 eram rejeitados e ficava com 3. Aí, demorava pra caramba pra conseguir alocar. E agora não, quando você já faz a operação alavancada, você já pega o comitê, o tal do comitê de investimento, já fala, cara, tem aqui 10 CRIs. Não, 7 a gente não quer, a gente quer esses 3. Beleza, alavanca, compra os 3. Vamos lá, arrumei mais 10 CRIs. Foi 7, 3. Aí ele foi juntando os CRIs, fez um bolo de CRIs, e aí fez a emissão, pegou o dinheiro da emissão, pagou a alavancagem, pronto, estava alocado de forma instantânea. Então foi bem interessante isso. De todos os fundos que eu vejo aí, o que mais beneficiou desse movimento foi o VRTA. O VRTA resolveu um problema que ele tinha, que ele teve, e aí ficou numa situação extremamente mais confortável com os cotistas. Eu tenho certeza que vocês que estão cotistas me assistindo aí desse fundo ficaram felizes com essa última emissão que ele alocou rápido. Eu mesmo já fui cotista desse fundo. Quando teve essa emissão, participei e tudo mais. E aí, quando for demorando a alocação, eu fui acompanhando. Eu falei, calma, vamos esperar. Chegou num ponto que eu falei, cara, não dá mais pra esperar. Chega, meu dinheiro tá preso aqui e eu não consigo ter o mesmo rendimento que outros fundos estão tendo. E aí eu peguei, vendi, comprei outra coisa que estava alocando mais rápido. Então, nessa época, principalmente, teve muita briga, o pessoal criticando bastante, e agora o gestor resolveu esse problema. Foi até um dos pontos, né? Eu já tinha canal quando teve essa segunda emissão, mas eu sempre falava para amigos e tal, conhecidos em grupos que eu participava, que eu falava o seguinte, falei, cara, eu só considero o VRTA como potencial candidato a uma carteira depois que ele fizer uma próxima emissão, que no caso foi essa última, e conseguir alocar de forma eficiente. Aí beleza, agora se ele fizer uma próxima emissão e não conseguir alocar nada, vai ficar feio pro lado dele. Então a gente vê aí que o fundo conseguiu limpar esse problema que ele teve. Enfim, vamos lá, o que ele comprou nesse mês agora, 2 operações aqui, marquei com a setinha. Uma do açaí, a gente sabe aí do potencial do açaí, das lojas, né? E isso é de um fundo da Barzel, que detém esses imóveis aí. A gente sabe da qualidade desse inquilino. E já no Oscar Freire aqui, a gente vê aí são terrenos aí na Oscar Freire, e vai ser desenvolvido um empreendimento de alto padrão pela Gafisa. Então ele traz aqui boas garantias, uma empresa boa. Então uma alocação bem na pegada que o VRTA trabalha. Aqui são os outros meses, né? Ele coloca esse histórico bem longo de tudo que ele alocou. Legal, mas eu acho que poderia trazer de forma
mais reduzida, ou então focar um pouco mais no hoje do fundo, né? Tem muita coisa aí, a gente vê. Ou então reduzindo, né? Que a gente vê tem coisa de abril de 21, tem muito tempo para trás. Eu poderia colocar, sei lá, os últimos 6 meses. Acho que ficaria um pouco mais interessante. Aqui um pouco de como é que tá o fundo hoje. A gente vê que o patrimônio líquido dele, cota patrimonial, a gente vê como é que ela veio caindo, né? Subiu um pouquinho, mas caiu. Isso aí é normal, galera. É o que eu falo. Desconfie dos fundos que não estão mexendo no VP, que o VP não tá caindo, ou então tá ficando muito estático. Isso aí é esquisito. Nesse momento de NTNB só subindo, IPCA mais 6 e tudo mais, pois, esse tipo de os fundos de CRI tem que marcar o patrimônio deles, e se eles não marcar esse patrimônio, fica muito esquisito na minha visão. Olha a cota mercado que eu comentei, que ele sempre vem sendo negociado com o ágio, né? Olha como é que ele sempre mantém o ágio, e agora ele tá ficando aí abaixo do patrimonial. As distribuições dele bem no padrão que ele paga, ele não sai muito disso, viu, pessoal? Entre 1 e 1,20 e tal, não fica nesse range de valores aí. A mini DRE não tem muito o que comentar dela. Eles poderiam fazer ela, igual eu falei, né? Fica trazendo essas operações aqui, legal, mas poderia reduzir isso, colocar uma DRE completa, colocando o que é juros, o que é correção monetária, tudo mais. Acho que dá para aproveitar um pouco melhor o relatório em si. Aí ele coloca um pouco o gráfico do desempenho do mercado, né? As cotações e o volume, a liquidez dele é bem boa, não tem nem o que comentar. Outro ponto para mim que é fortíssimo desse fundo, fortíssimo, é a diversificação dele. A maior operação é 3,9% da carteira. Cara, é ridiculamente baixo a proporção dos ativos aqui. Imagina você tem um problema em um CRI dessa carteira, cara, você nem vai sentir, nem vai te incomodar. Então isso é o que a gente busca num fundo de CRI. É uma carteira onde a maior posição tenha menos aí de 5%, isso aí fica perfeito. Então, sempre quando eu vejo um fundo como o VRTA, os Quinéias, que tem uma participação bem pequenininha, isso é bom, isso te traz uma segurança. É um dos jeitos mais, digamos, não seria fácil, mas mais interessantes do gestor conseguir mitigar o risco de algum problema, justamente fazendo operação nesse estilão aqui. Várias operações pequenininhas. Eu prefiro dessa forma. Então vamos lá. Vamos seguindo. Aqui, sobre os fundos imobiliários que ele tem, 128 milhões de reais, mais ou menos 10% aí do patrimônio líquido dele. Para mim, não faz sentido essas aquisições. Claro, eu entendo que o movimento do gestor tem fundos muito bons aqui. A maioria dos fundos, os 6 fundos que tem aqui, não tem nenhuma ressalva quanto a eles, mas eu acho que ele poderia sim estar investido em CRI. A gente pode pegar o preço de aquisição e o dividendo. A gente vê aí que no mês, né, o VRTA pagou 1,25. Então a gente vê, ó, HGCR, MGCR ele pagou melhor do que eles, RQI ele pagou melhor, RB, RY pagou igual. O único que fez muito sentido, os dois únicos, né, que fizeram sentido nessa alocação foram esses dois primeiros caras aqui, que trouxeram um rendimento mais elevado. E por que eu acho que vale mais a pena CRI do que fundo imobiliário? Você pode até se pensar, tá, mas ele investe nesses fundos, é que esses fundos têm CRIs dentro, então ele diversifica mais o risco. Ok, mas no perfil que ele tem, se você pegar aqui esses 128 milhões, vamos subir aqui na carteira dele, eu vou pegar um CRI, um tamanho normal, vou pegar esse Locafri aqui, de 10 milhões de reais. Eu poderia ter mais 12 operações de 10 milhões de reais, né? Ou então pode pegar uma operação grande aqui, tem a maior operação da carteira dele, 50 milhões de reais, poderia ter mais duas. Vou pegar o médio aí, ó, o máximo é 49 e o mínimo tá em quase 1 milhão, então vou pegar uma de 25, ele poderia ter aí 5 operações de 25 milhões, então eu acho mais interessante a alocação diretamente em CRI. Pelo menos essa é a minha visão. Para fundo imobiliário, deixa aí nos comentários o que vocês acham de fundo imobiliário de CRI que compra outros fundos imobiliários.
Deixa aí o que vocês acham disso. Pelo menos nesse caso ele só compra FII de papel, porque a gente tem uns fundos aí, uns fundos de CRI que vai lá, compra uns fundos de tijolo, compra uns negócios nada a ver, que você olha assim e fala, cara, isso aqui não faz sentido algum com a razão da carteira. Pelo menos nesse caso só é FII de papel, então para mim dá para entender. Dá para entender aí, dá para levar. Enfim, ele é bem diversificado por securitizadores, é um ponto importantíssimo você ter uma diversificação nelas. O setor do devedor também, vários setores diferentes, aí não tem nem o que comentar. Bem diversificado, bem controlado o risco. A distribuição da quantidade de ativos por PL, a gente vê aqui ó, de 0 a 1% do PL, 34 ativos. De 1 a 2, 18 ativos. De 2 a 3, 11 ativos. De 3 a 4, 10 ativos. Então, tá bem diversificado mesmo. Isso é muito bom. O volume, né, das operações. Aqui um pouco do indexador, é um fundo muito focado em IPCA. E um ponto que a gente tem que ficar ligado agora, nos próximos 2 a 3 meses, dizem que a gente vai ter deflação aqui no Brasil. Isso aí, todos os especialistas e tal estão falando isso por conta lá da redução do preço da gasolina. Então, vamos ver aí se vier a acontecer. O que vai acontecer com o rendimento dos fundos de papel em geral. Eu acredito que muitos dos gestores estão reduzindo as distribuições para fazer aí um colchão para esse impacto que vai ter, e a gente vai acompanhando. Mas eu acho que o investidor deveria se preparar para esse momento, seja diversificando, seja buscando fundos alocados em CDI, seja buscando fundos que têm resultados acumulados, seja caixa acumulado, ou seja inflação acruada, buscar se movimentar. Eu vejo, pessoal, isso aí eu comento com o pessoal muito da área de membros, eu vejo que nesse momento que a gente está vivendo, os gestores não foram em direção ao CDI igual lá no passado, que a galera saiu do IGPM para o IPCA de forma rápida. Eu vejo que os gestores, grande parte dos gestores ficaram quietos no IPCA e eu preferia que tomassem mais direção ao CDI. Tanto que os fundos que fizeram isso, eu vejo que vão conseguir entregar resultados mais vultosos aí nesses próximos meses. Até porque, independente da PEC da gasolina, a inflação iria dar uma tréguazinha com a Selic ficando no patamar que está. E aí o governo está fazendo a questão da PEC da gasolina. Tem 2 PECs para fazer a mesma coisa no etanol. Para quem não está por dentro, no relatório do FGA, no vídeo, eu comentei um pouco sobre isso. Tem mais outras PECs aí, uns negócios. Então o governo está tentando mexer para conseguir baixar esses custos. Tem outro ponto, tem a possível compra do diesel russo, que também vai vir aí. Indy China está comprando com 30% de desconto. Então, cara, se todos esses pontos vierem a se convergir, a acontecer, no curto prazo eu falo de hoje até o final do ano, pra gente ver uma inflação bem baixa. No ano que vem, tem muita gente apontando que vai ter um problema fiscal e tal, por conta disso. Vamos acompanhando, a gente vai monitorando. Um ponto que é legal de falar de fundo de CRI, dessas questões, é o seguinte: a grande maioria dos fundos de CRI fica rodeando ali o VP. Não sobe muito, mas também não cai muito. Vamos ver se não vai cair, até um ponto dessa queda, se com essa possível deflação que vai vir aí, se a galera que é doida por dividend yield, o que eles vão fazer? Se eles vão ficar com os fundos, se eles vão vender, se eles vão correr para renda fixa, enfim, não dá para saber como é que vai ser o comportamento desse pessoal. Mas, se vier ter uma força vendedora, pense que a gente vai ter aí vários fundos de papel possivelmente negociando abaixo do VP, e se ano que vem vier essa questão, todo esse problema, um possível problema inflacionário no ano que vem, por causa de política fiscal, você vai ter um monte de fundo de papel pagando, negociando abaixo do VP ou bem próximo ao VP e tal, fundos que historicamente sempre ficam acima do VP, bem próximo do VP e tal, e aí você como investidor atento ao mercado, deveria, né? Se vê que vai ter um problema inflacionário, você consegue correr para comprar esses caras em bons preços para
aguardar uma nova onda de bons rendimentos. Vamos ver, vamos acompanhando. Eu tô monitorando bastante, venho conversando, agora eu vou fazer o meu jabá, venho conversando bastante sobre esse assunto com os membros, seja via vídeos aqui na área de membros exclusivos ou no nosso grupo do Telegram, que a gente tem o grupo exclusivo de membros lá, a gente conversa bastante de estratégias e tal. Eu tenho um contato bem próximo, né, pessoal? Infelizmente no meu grupo no geral, no grupo do canal mesmo, eu não consigo conversar tanto, porque já são 1.500 pessoas, é impossível ficar conversando. Já nesse grupo de membros, a gente tem lá bem menos pessoas que isso, então fica fácil da gente conversar e tal. Uma pessoa levanta um ponto, você discute e tal, junta todo mundo, chama uma discussão bem legal. O grupo de membros é bem interessante no que tange discussão de investimentos, bem legal. Então vamos lá, terminando meu jabá. Taxa média, IPCA mais 6,8, IGPM mais 7,8, o foco todo é IPCA, né, pessoal? E aí a gente tem que ver. Imagina se o IPCA vir zerado, a carteira desse fundo vai remunerar os 6,8. Então a gente tem que acompanhar essa queda, possível queda de rendimentos que vai ter. Claro que tem aí o que tiver acruado dentro do fundo e tudo mais, são N fatores, mas a tendência é dar uma arrefecida aí. Vamos ver. Cota mercado patrimonial, como eu falei, né, historicamente negociado acima do VP, agora ele já deu uma quedinha, e aqui tem umas perguntas aí, para quem quiser dar uma olhada do VRTA. Que estão até desatualizadas por sinal. Então, galera, é isso, VRTA, esse relatório é desse estilão, é paradão e tal, não espere um fundo de fortes emoções, toda hora giro de carteira e tal, não, esse fundo é esse aí. Paradão, tranquilo e tal, é um fundo que não vai te encher o saco, ele não vai te dar dor de cabeça. O objetivo de um VRTA, qual que é o objetivo de ter um VRTA na carteira? É não se incomodar. Você compra um fundo desse, você não se incomoda. Então, ele serve a esse propósito e vem pagando rendimentos interessantes. Então, acho que fica aí o vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, bate-papo, trocando muita ideia nesse vídeo, até porque vocês viram o relatório, ele é bem paradão, então preferi trocar mais ideia aí pra gente conversar sobre o VRTA e um pouquinho de mercado, beleza? Então fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, fui!